Então, vamos lá. Hoje o nosso webinar vai ser sobre o tema Por que reparar o equipamento industrial direto com o fabricante, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Mitsubishi Electric, sobre o nosso centro de reparo, sobre a importância de reparar o seu equipamento. Então, a gente vai deixar tudo bem detalhadinho ao longo da apresentação. Meu nome é Camila, eu trabalho aqui na Mitsubishi já tem quase 2 anos, faço parte do setor de serviços como analista de planejamento e faço toda a parte de planejamento de reparos e também entrando um pouquinho na parte de assistência técnica. Então, hoje eu vou estar aqui falando com vocês também. E, Thiago, por gentileza. Bom dia a todos, prazer, meu nome é Thiago Caetano, eu estou na Mitsubishi há 13 anos, sou gerente de serviços da divisão CNC, né? Então eu e a Camila aqui, a gente trabalha no setor de serviços after sales, para suporte técnico de reparo e de assistência técnica. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos lá. Aqui um pouquinho para vocês verem, né? A Mitsubishi, a gente está em diversas redes sociais, a gente tem conteúdos diários, a gente tem o nosso site, tem o Facebook, LinkedIn, o Mabscast, Instagram, YouTube, né? Com os webinars e alguns conteúdos. Então, vamos lá, pessoal, ver nossas redes sociais, seguir, dar o follow, que tem bastante conteúdo legal para vocês. E como eu disse, tem conteúdo diário, tá? Então, a gente tem bastante informação para que vocês possam estar acompanhando aí a Mitsubishi nas redes sociais. A gente também tem uma plataforma de treinamento online. Então, a gente tem treinamentos gratuitos com certificado, tá? Vocês podem ir lá fazer treinamentos sobre nossos produtos, sobre a parte de acionamentos, de CLP, de inversores, fazer os treinamentos e ter um certificado que vocês vão poder utilizar aí de diversas formas, né, para adquirir conhecimento e também na vida profissional de vocês. Agora aqui um pouquinho do nosso portfólio de produtos, o que a Mitsubishi Electric aqui do Brasil a gente tem, que é a parte de automação e visualização, que é o CLPs, IHMs, os softwares, toda a parte ali de automação. Nós também temos toda a parte de acionamentos, que são os servos motor, os servos AC, motion controllers, né, inversores de frequência e os robôs industriais. A parte de controle, distribuição e monitoramento, que seria a parte de disjuntor de baixa tensão, partida de motores com os contatores, juntores, relés, multimedidores para gerenciamento de energia e os dispositivos e softwares para gerenciamento de energia. E também a parte de mecatrônica com o CNC, né, nosso comando numérico computadorizado, máquinas de corte a laser e máquinas de eletroerosão. Então, esse é o nosso escopo de produtos. Aqui a gente tem uma frase, né, que é o The Best Partner for Your Success. Seria o quê? A Mitsubishi atuar como o melhor parceiro para o seu sucesso. A gente tem os serviços com suporte para a sua comodidade, soluções para o futuro e tecnologia, mantendo a excelência nos produtos. Então, a gente está aqui para ser esse melhor parceiro que você pode ter para o seu sucesso na sua empresa, fornecendo tecnologia, solução e suporte para vocês. Bom, entrando um pouco agora no tema, né, a gente vai falar um pouquinho por que é importante você ter essa manutenção industrial na sua empresa, né? Você que trabalha com máquina ferramenta, com robô, com toda a parte de produção, a manutenção tem que ser um assunto diário, né? Imprescindível você ter um bom planejamento de manutenção industrial para que você mantenha a sua fábrica e os seus processos, os seus produtos sempre em boas condições de funcionamento, com a melhor qualidade do seu produto final. Então, assim, o objetivo é sempre não deixar a sua máquina parada. Máquina parada significa prejuízo, né? Tanto quanto atrasos financeiro. Então, o ideal é que a gente não deixe nunca a nossa máquina parar. Porque isso vai afetar diretamente, né? Vai afetar a produção, vai afetar no pessoal, vai afetar na questão de prazos. Então, a gente tem que ter uma preparação, programação, planejamento, execução para atingir esse resultado, que seria o quê? Não deixar a máquina parar. No Brasil, ainda tem uma mentalidade um pouquinho de não fazer manutenção preventiva, né? De esperar acontecer alguma coisa, a máquina parar, o equipamento dar um problema para pensar num reparo. Mas a gente tem que pensar de maneira preventiva, porque a manutenção, ela não é para ser um investimento, ela não é uma despesa,
ela é uma forma de você evitar ter despesas. Então, a gente tem que abrir a mente para deixar a manutenção preventiva sempre como um processo standard, né? Um processo padrão da empresa, tá bom? A gente tem vários tipos de medidores para poder verificar o fluxo de vida, a vida útil, os equipamentos, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma manutenção. Um dos indicadores mais utilizados na indústria é o tempo médio entre falhas, né, o MTBF. Porque com ele eu consigo quantificar de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma manutenção numa determinada máquina, num determinado motor, num determinado processo. Então, a gente precisa, esse indicador é bem importante ter ele bem mensurado, para que não tenha um tempo muito alto e nem muito baixo, né, para poder evitar exatamente que a gente entre numa manutenção corretiva. Mas a gente tem diversos indicadores, tá? Cada empresa usa de acordo com o tipo de produção, tipo de máquina, tipo de processo que tem, mas de acordo com o próprio processo. Tem o tempo médio de reparo, tem o tempo, a disponibilidade de equipamento, eficiência do plano de manutenção, preditiva, preventiva, a distribuição das atividades por tipo de manutenção, a relação do custo de manutenção com o valor, tempo médio de atendimento e diversos outros. Esses são alguns mais usuais na indústria, quando a gente está falando de processo de produção de peças, mas, de acordo com o seu próprio processo, existem outros que vocês podem estar utilizando. O importante é ter o seu próprio meio de indicador que vai te auxiliar nesse processo de manutenção dentro da sua empresa. Não dá para ficar sem nenhum tipo de indicador. Vocês têm que utilizar e adequar o que melhor atende para poder fazer um planejamento bem feito e um planejamento que não vai te deixar ficar com máquina parada, tá bom? Alguns tipos de manutenção, a gente tem vários. Temos os 3 principais, que é o que eu vou dar uma enfatizada aqui, mas existem outros, existem diversas determinações de tipos de manutenção. Mas o que a gente foca é a manutenção preventiva, que é realmente atuar de modo preventivo. É você programar uma parada, programar uma manutenção antes que a falha venha acontecer. Ou seja, para evitar aquela falha. Muitas vezes a gente faz manutenção preventiva, por exemplo, numa parada de férias coletivas de final de ano, numa parada planejada de máquina. A gente vai fazendo de acordo com o planejamento da própria empresa. E a Mitsubishi tem esse serviço também, que a gente vai detalhar um pouquinho ali na frente, para auxiliar vocês. A manutenção preditiva ela é um pouquinho diferente da preventiva, porque ela vai um pouco mais a fundo. Ela vai direto na vida útil dos componentes, da parte interna da máquina, analisando óleo, ruído, pressão, vibração, temperatura, indo um pouco mais a fundo para que realmente nenhuma parte da máquina, né, possa dar problema. A gente detecta previamente quando uma máquina precisa de manutenção. Você consegue dar essa previsão maior, você fazendo uma manutenção preditiva bem determinada. E nós temos a corretiva. A corretiva seria o quê? É uma forma mais reativa, que seria, o meu equipamento deu problema hoje, parou de funcionar, então eu preciso fazer um reparo nele. Esse é o tipo de manutenção que a gente deve fugir ao máximo e evitar que aconteça, porque a partir do momento que eu tenho uma corretiva, a máquina está parada, o equipamento parou de funcionar. E claro, a gente tem a planejada, que a corretiva planejada seria o quê? A manutenção que vem após um planejamento da preventiva ou preditiva, que seria uma manutenção já planejada. Eu tirei o equipamento, mas já estava planejado tirar esse equipamento. Então, é uma parada planejada. Então, ela não vai impactar a produção e nem a entrega dos produtos. Até mesmo a frase aqui que a gente colocou, que tudo que é planejado é mais barato, mais seguro e mais rápido. Então, é exatamente visando evitar prejuízos. Então, esses são os 3 tipos mais usuais e os tipos que a gente atua. Aqui agora vamos aprofundar um pouquinho mais, né, no nosso laboratório. A Mitsubishi, a gente trabalha com alguns tipos de equipamentos e alguns escopos. Então, nós temos nosso laboratório de reparo de equipamentos CNC. A gente consegue atuar dos equipamentos da série M3, que é lá os mais antigos, até a série M8V, que é a mais nova. Então, a gente atua no reparo de CNC de todas as nossas linhas. A gente consegue atuar.
A gente faz o reparo tanto em acionamento, fonte, no CNC, nos monitores LCD e tanto o CRT também, que é os mais antigos, servomotores, spindle motores e periféricos. Periféricos seriam os encoders, teclados, toda a parte periférica ali dos equipamentos, tá? Então a gente consegue atuar no reparo no CNC completo de todos os equipamentos que integram o CNC. A gente tem o reparo de equipamentos de automação, também pegando robôs da série RV, RH, RP e até os colaborativos, né, os últimos lançados. Nós trabalhamos com inversores de frequência, fonte, os controladores PLC, servos, motores e HM e toda a parte de motion control e periféricos. Então, também conseguimos atuar na grande variedade de produtos que a gente tem da parte de automação, fazendo toda a parte de reparo e análise desses equipamentos. E nós temos um serviço de preventiva, que seria o quê? Nós vamos até o cliente, até a máquina que vocês têm, e vamos fazer uma análise e diagnóstico do como que está o equipamento, como que está a vida útil, como que está cada acionamento, fonte, motor, fazer a parte de medição de isolamento. A gente faz toda a parte de análise e diagnóstico da máquina para poder indicar como e qual a melhor forma de fazer a preventiva nessa máquina, para evitar que ela pare. A gente consegue ter uma noção de qual equipamento que está com a vida útil mais no fim, para que precisa trocar alguma peça, algum componente. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho. Após isso, a gente faz a desmontagem dos equipamentos, leva para o laboratório, vai atuar no reparo e depois auxilia também na montagem desses equipamentos. Então, são duas fases no nosso processo de preventiva, que é a análise, depois tem a parte de reparo, né, a parte de desmontar e reparar, e a parte de montagem, que a gente faz a parte de reparo no laboratório. A parte em máquina seria a análise diagnóstico, desmontagem e montagem. E o reparo em si nos equipamentos, a gente faz em nosso laboratório, tá? E aqui a gente agora vai ter um bate-papo um pouquinho mais aberto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as vantagens de reparar direto com o fabricante, tá? Então, vamos explorar aqui o tópico a tópico. Um dos fatores principais são os componentes e peças originais de fábrica, que a gente já atua direto com a nossa matriz no Japão, então todos os componentes e peças são originais. Thiago já quer entrar, falar alguma coisa? Isso, antes da gente continuar, pessoal, eu também gostaria de informá-los que a gente vai soltar uma enquete, né, no chat, que é para analisar qual é o nicho de mercado que vocês estão inseridos, tá? Então, a gente vai mandar a enquete aí, peço a gentileza que vocês preenchem e nos enviem essa informação, tá? Dando continuidade aqui com a apresentação, a gente menciona bastante sobre essa questão mesmo de o porquê reparar diretamente com o fabricante, né? E a gente gosta de mencionar algumas questões de vantagens, né, do que a gente tem com o reparo direto do fabricante, né? Então, é claro que a gente elencamos alguns pontos aí, mas existem alguns detalhes também que a gente vai estar conversando aqui, né? Então, no primeiro aí que a gente comentou sobre componentes e peças originais, isso é uma coisa assim que é bem interessante de mencionar, porque a gente sabe, né, principalmente o pessoal da eletrônica, que cada componente ele tem a sua curva de atuação, né? Então, a sua curva de disparo, atuação, tensão, resistência, capacitância e assim vai. Então, a gente acaba que, assim, no dia a dia, por vezes, encontrando alguns equipamentos que são aplicados, de certa forma, um componente que não é original, né? E isso, o que ele ocorre, né? É claro que no primeiro momento, ali para apagar o fogo, acaba que funcionando, né? Mas ele deteriora, né? Ele acaba que estragando aí a médio e longo prazo, e às vezes até curto prazo, né? Dependendo da modificação, todo o esquema eletrônico, né? Toda a placa eletrônica. Então, assim, a gente tem experiências aqui no próprio laboratório da Mitsubishi, que a gente acaba que encontrando, né? Esses componentes que não são todavia originais, né? Ou seja, originais quando a gente fala originais do projeto, né? Exato. Então, assim, não que não são o componente original, às vezes a gente está falando de um capacitor, por exemplo, que são, né, capacitor eletrolítico, são todos, entre aspas, originais, né? Quando a gente compra nas casas de eletrônica. Mas às vezes eles não têm a capacitância correta. E aí acaba aqui danificando mais o circuito. Então, isso, ou seja, fica mais caro depois para reparar, né? E dependendo do dano,
você acaba que, infelizmente, até necessidade de trocar a placa por completo. Então, por isso que a gente menciona bem sobre a questão do componente. É importante frisar isso, até para manter o funcionamento da máquina, né, da maneira correta. E o funcionamento que a gente fala é o funcionamento do circuito em si, né? Então, tá aí a importância, a vantagem da gente utilizar aí peças e componentes originais da fábrica e originais do projeto, né? Exato. Falando um pouco sobre a questão também de esquema elétrico, né? É claro que o fabricante, ele detém da informação do esquema elétrico, né? E aí a gente entra naquele ponto que eu comentei com a relação ao projeto, né? Então, você tendo posse e o acesso a esquemas elétricos, você consegue precisamente chegar a analisar o circuito, né? De uma maneira mais rápida, de uma maneira mais efetiva e, de certa forma, você vai ter no esquema elétrico a descrição correta do componente, né? E isso é uma coisa que existe nos fabricantes, né? É uma informação extremamente confidencial, claro, porque é o projeto da placa em si, e é por isso que também a gente não pode deixar de comentar aqui, né, Camila, sobre a questão do esquema elétrico original. Exato. Porque apenas com as informações originais de fábrica, a gente consegue manter o projeto e o equipamento, a placa, nas condições originais. Ou seja, como ele disse do capacitor, de peças, se for necessário trocar a gente vai trocar com o mesmo capacitor que foi montado na hora de fabricar a peça lá na fábrica. Então, vão ser sempre os componentes exatamente que substituem aquele que deu problema. Não é a capacitância é parecida, ou é um outro componente que tem as especificações bem parecidas ali, mas não é o igual. Porque tem muitas peças e muitos componentes do nosso produto que é específico. Ele só foi feito para aquela placa, para aquele acionamento, para aquele projeto. Então, você não vai conseguir adquirir essa peça numa casa de eletrônica, por exemplo, porque é uma peça exclusiva da Mitsubishi para os seus equipamentos. Então, como fabricante, a gente tem todo o acesso e todo o know-how ali, né, todo o conhecimento para utilizar essas peças originais, tanto as peças que vêm do Japão, quanto o esquema elétrico para saber exatamente onde e como você deve trocar. Sem contar também que nessas informações que vêm nos esquemas elétricos, a gente também tem informação específica de vida útil, que é outra informação que é confidencial e só tem a fábrica, só nós temos acesso aos componentes que foram montados nas placas e nos nossos componentes, né, nos nossos equipamentos. Então, é bem muito importante também salientar, né, Camila, que adicionando a isso, né, pessoal, a vida útil, ela também varia, tá? E ela varia geralmente com a questão da temperatura, né? Então, se a gente for falar de módulo IGBT, o módulo IGBT ele varia muito com a questão da temperatura, ou seja, quanto mais quente danifica, diminui a curva de vida útil dele, tá? E na questão também da umidade, né? A umidade também, de certa forma, se ela é excessiva, né? Se ela é acima do mencionado, acaba também que danificando o equipamento, né? E quando a gente fala de temperatura, é até um pouco engraçado, né? Porque a gente fala, pô, mas espera lá, eu estou numa temperatura, sei lá, é que no Rio Grande do Sul, se a gente fosse usar essa região, né, você tem uma variação muito alta de temperatura, né? Imagine que acorda cedo aí com baixo de 10 e a parte da tarde passa dos 20, mas a gente menciona muito a questão da temperatura até por a questão da exaustão, tá? É o que a gente pega bastante, a questão da limpeza, né? Então, os resíduos industriais, né, a poeira, ela acaba que, de certa forma, impregnando no sistema de refrigeração. E aí pode ser um sistema de refrigeração ventilador, por exemplo, um cooler, né? Por que impregna? Porque geralmente tem óleo, né? A gente trabalha, máquinas de usinagem, elas trabalham com óleo refrigerante, com a parte de lubrificação, né? Tanto hidráulica quanto lubrificação dos barramentos, né? E esse remanescente desse óleo, ele acaba aqui se depositando nas superfícies plásticas, e aí, é claro, com a poeira ela vai acabar que impregnando ali, grudando de certa forma, né? E aí você diminui a exaustão, e aí, consequentemente, a temperatura aumenta, né? Então, nesse mesmo contexto também, a gente menciona a questão do contato direto com a fábrica, né? A gente teve algumas experiências também, que é importante mencionar, que é muita vantagem ter contato com a fábrica, né? Porque quando a gente fala contato direto com a fábrica, na realidade a gente tem contato direto com a pessoa que projetou aquele equipamento, né?
Então, na Mitsubishi Elétrica, é importante mencionar que existem, entre aspas, duas empresas, né? Uma empresa que está produzindo, né, que está fazendo a linha M8V ali que a gente mencionou, né, a linha nova de CNC, e existe uma outra empresa que são os engenheiros mais antigos, vamos dizer assim, que eles estão naquele local precisamente para manter a parte de spare parts e a parte de suporte técnico, né? Então, a gente acaba aqui tendo informações privilegiadas e colocando a máquina em funcionamento, né? Recentemente, acho que faz uns 5, 6 meses atrás, a gente fez um reparo no equipamento de 1978, por aí, e daí não existia mais a placa, né? Porque era um equipamento totalmente descontinuado. Mas aí, em conversa com o Japão falou, não, olha, a gente tem aqui os componentes, se você conseguir recuperar a placa aí, então, em conjunto, a gente conseguiu colocar o equipamento em funcionamento, né? Mas a gente sempre menciona. E isso, ele veio naquele contexto que a gente colocou, né? Foi utilizado componentes não originais, danificou-se o circuito e depois a gente teve que refazer o trabalho. Então, é por isso que é importante aí linkar também essa questão da vantagem, né? E aí, claro, atrelado ao pessoal capacitado, né? Aqui na Mitsubishi Elétrica a gente faz treinamentos no Japão, né? Por vezes também. Agora a questão da Covid deu uma parada aí, mas a gente também traz os japoneses aqui também, eles nos auditam, né? Verificam a questão do ferramental, do conhecimento técnico, dos técnicos de eletrônico de bancada que a gente tem, de campo também, tá? E por vezes também a gente manda esse pessoal lá para o Japão para se atualizar, né? Para ser auditado também de certa forma, para trazer e manter a qualidade aí japonesa no seu maior quesito aí de desenvolvimento, tá? Exato. A gente mantendo a qualidade do nosso pessoal e dos nossos equipamentos, que também entra agora a parte dos simuladores, porque todas as nossas gigas de testes, nossos simuladores e nossos equipamentos são todos originais. Então, também são os mesmos que são utilizados na máquina que está lá na sua fábrica. Então, quando a gente vai fazer uma simulação, quando a gente vai fazer um teste, quando a gente vai fazer toda a parte de reparo dos equipamentos, onde eles serão testados também tem equipamentos originais. Então, ele também não vai ficar destoando, né, algum tipo de sinal, tensão. Ele vai estar sempre de acordo com o projeto, de acordo com o original. Que isso é bem importante destacar, mesmo porque a gente consegue, com isso, manter a qualidade e manter um resultado fiel dos testes, né? A gente consegue identificar exatamente aonde está o problema, mantendo a originalidade. Então, é bem importante essa questão dos simuladores e de como que a gente faz o processo, porque a gente consegue manter os níveis. Também, falando um pouquinho aqui da parte dos simuladores, entrando na parte de garantia, a gente tem garantia de reparo do fabricante. Então, é uma garantia de reparo direto da Mitsubishi, dos seus próprios equipamentos, garantindo que o reparo foi feito de acordo com tudo que a gente mencionou, com componentes e peças originais, utilizando os esquemas elétricos originais da fábrica, tendo as informações e especificações de vida útil de cada componente daquele reparo, tendo contato direto com a fábrica quando necessário, com o nosso pessoal capacitado e nos simuladores originais. Então, devido a todos esses steps que a gente segue, a gente consegue dar uma garantia de reparo, do próprio fabricante, certificando que aquele equipamento foi reparado de acordo com com o projeto original. É importante mencionar também, né, Camila, que a gente tem até uma palavra que eu uso bastante aqui com relação até à substituição da questão da garantia, né? A gente coloca que é o comprometimento do reparo do fabricante, né? Então, acho que isso é uma frase que eu uso bastante aqui, que é exatamente isso, né? Então, a gente sempre gosta de colocar isso para o nosso cliente, né? A partir do momento que a gente está naquele trabalho, a gente é comprometido com aquilo, né? Então, é mais até do que a própria garantia, né? A gente realmente é comprometido, né, de certa forma, a colocar a máquina em funcionamento, né? Então, isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui também com a nossa equipe técnica. Exato. E é o que a gente tem, o que a gente tem de lema ali, que é entregar a qualidade, é entregar essa nossa confiabilidade de que os equipamentos estão em boas mãos, estão direto com o fabricante e que podem confiar no nosso serviço, que a gente está bem alinhado com a fábrica. Então, a gente tem essa característica de manter essa qualidade e
essa aprovação, né, de que realmente está sendo feito de acordo com o projeto. Aí, só uma informaçãozinha que eu ia deixar aqui também, é que a Mitsubishi, a gente tem o nosso próprio laboratório e a gente tem o nosso próprio centro de reparos. Então, a gente não trabalha com autorizados e com outros centros de reparo, né? É sempre direto no nosso laboratório, é direto na Mitsubishi. Isso, e só reforçando aí, pessoal, isso é uma regra global, tá? Então, a divisão de CNC, ela tem como premissa, né, mundialmente falando, fazer o reparo direto, né? Então, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, que a Mitsubishi Divisão CNC, ela trata o service aí como um atendimento, não só de garantia, mas fora dela também, e é por isso que a gente tem a equipe aí de reparo e a equipe de assistência técnica, tá? Só para mostrar um pouco sobre a questão dos simuladores, né? Este é o simulador mais recente que a gente fez aquisição. Ele está com a gente aqui faz cerca de quase 3 anos, né? Então, esse simulador, a gente chama ele de MDSD Tester. É um simulador que foi feito em conjunto com a fábrica, tá? Que ele é muito grande, então não coube na foto. Então, vocês estão vendo aí, vamos dizer, o central dele, mais o rack ali de motores do lado esquerdo aí da tela, né? Então, esse rack de motor, ele tem mais 2 do lado direito, né, que não coube na foto. Mas quando a gente foi investir nesse simulador, uma das conversas com a equipe do Japão é que a gente tinha certas dificuldades, vamos dizer assim, para fazer o teste completo de carga do equipamento, né? Então, às vezes a gente fazia o reparo no laboratório, e isso é comum, tá, no mercado brasileiro, a gente faz o reparo, e às vezes acaba que não tendo as ferramentas ideais, vamos dizer assim, para testar conforme é testado na máquina, né? Então, com o MDSD Tester, não só o fato de a gente ter a questão aqui dos discos de inércia projetados para aquela inércia de cada motor, né? Motor servo, motor spindle, ele tem também a possibilidade de fazer a leitura dupla de sistema de encoder, ou seja, o encoder do motor, o encoder externo, pode ser um encoder de eixo, né, um encoder de rotação, ou uma régua até também, né? Então aí a gente desenvolveu esse simulador conforme a base instalada brasileira, né? A partir da série D para cima, que a gente chama de série 7 para cima, né? Então, basicamente, o que ele faz? Né? Ele é um simulador dedicado que vai nos dar toda a informação do equipamento. Então, imaginem que a gente recebe o equipamento, né? Coloca ele onde vocês estão analisando aí no central aqui, né? E aí ele vai fazer toda a leitura analógica e digital do equipamento. Para vocês terem uma ideia, ele vai também mostrar qual é a tensão e a rotação dos coolers, né? Então eu também consigo ver se o cooler está na rotação correta, na tensão correta. Então ele é um scanner que a gente chama, né? Ele vai me dar exatamente aí o diagnóstico daquele equipamento, e aí facilitou muito a questão da velocidade no reparo e a qualidade do reparo, né? Então, a partir desse investimento, a gente acaba que tendo aí um sucesso muito alto, vamos dizer assim, na questão do reparo, porque a gente traz exatamente aí os sinais, né, de projetos, né? Ou seja, eu trago toda uma qualidade, uma confiabilidade nesse tipo de equipamento, tá? Então, é por isso que a gente fez esse investimento, pensando, né, de novo aí pensando em promover para os nossos clientes a mais alta qualidade de reparo da Mitsubishi Electric. Exato. Como o Thiago disse, né? O nosso MDSD Tester, ele consegue analisar a fundo as curvas de análise dos equipamentos. Por exemplo, o IGBT, a gente consegue fazer todas as medições que precisa, consegue ir a fundo na vida útil dos componentes e identificar em qual parte, né, em qual componente está o problema. A gente consegue colocar no osciloscópio diversos sinais que a gente consegue atuar na placa. Então, ele é um simulador feito exclusivamente, né, só Mitsubishi tem, foi feito na fábrica, para justamente conseguir maior qualidade e maior informações, né, maior na hora de fazer o reparo do equipamento, na hora de fazer a análise, conseguir detalhar a fundo o que aconteceu, qual que é o problema, e com isso a gente consegue atuar exatamente na causa raiz do que aconteceu com o equipamento, eliminando aí toda a questão das falhas, né, e trocando os componentes necessários. Então, o MDSD Tester é
uma grande ajuda, é um equipamento que investimos para isso, para manter essa qualidade e manter o nosso compromisso com o cliente, que seria o compromisso de entregar o nosso serviço e nosso reparo, garantindo que o equipamento vai funcionar. Exatamente o que o cliente quer e o que a gente também espera que aconteça, né? Que o equipamento se mantenha aí funcionando por muito tempo. E uma informação adicional também, né, pessoal, que isso aí de certa forma dá até orgulho, né? Igual a esse, a gente só tem 3 no mundo, tá? Então, é um equipamento que passa dos milhares de reais, vamos dizer assim, em investimento, né? Até por isso ele é um equipamento bem custoso, mas é importante a gente mencionar que no Brasil a gente tem um, né? Então, igual a gente aí no mundo, tem mais 2 países que têm esse equipamento, né? Um equipamento aí de alto valor agregado, porém, de alta qualidade e alta resultado positivo aí para todos nós. Tá? Exato. Aqui vamos falar um pouquinho de alguns outros serviços e de como que a gente atua, né? Nós também atuamos com a parte de upgrades, que seria o quê? Trocar o seu monitor CRT por um LCD, por exemplo, para ficar com uma qualidade de imagem melhor, com um processo mais limpo. Trocar a unidade de disquete por uma unidade de USB, que existe ainda muita máquina que usa disquete. E então a gente já troca para um USB para melhorar também a qualidade e a rapidez ali no processo, né, na leitura. Um exemplo também é a atualização de acionamento. Aqui tem um exemplo do MRS para trocar pelo MRSN. Mas a gente tem diversos acionamentos da linha MDS, da linha de toda a nossa linha, que a gente consegue fazer essa atualização por um novo, sem impactar em nada. A gente simplesmente substitui pelo novo, deixando a máquina ali em condições melhores. E uma substituição muito, muito importante, inclusive, que é a do HD rígido, né, do disco rígido, pelo SSD, pelo Cefast. Que isso resulta em eliminar grande parte de problemas que possa ter com travamento, com alguns problemas de leitura decorrentes do HD rígido. Então, é um update bem interessante para quem tem esse tipo de equipamento, que faz uma diferença na hora do processamento, né? Ele deixa bem mais rápido e elimina bastante a parte de alguns probleminhas que a gente tem com o HD. Né? Thiago, tem alguma coisinha aí a acrescentar? É importante dizer, pessoal, que esse tipo de upgrade que a gente chama, né? Ele vem, claro, bastante da fábrica, né? Então a fábrica ela mantém o funcionamento da máquina, né? A gente tem como ciclo aí, mundialmente falando, 25 anos, 20 anos aí de suporte after sales para as máquinas e equipamentos, né? Mas a Mitsubishi ela tem um slogan que ela menciona até a questão do wherever forever, né? Então a questão do para sempre da Mitsubishi é bem forte, né? Então a gente até comentou no início da nossa apresentação que a gente no laboratório aqui do Brasil, né? A gente está bem equipado com relações a comandos M3 para cima, né? M3, M5, M6, M7 e M8 agora, né? Porém, existem no Brasil muito pouco, tá? Máquinas da série M2, falando de 1970, 72 aí, a 75, e também das séries M1. Né? No M1, acredito eu que não existam mais, porque a gente está falando de máquinas acima de 40, 50 anos, tá? Mas M2 é possível ainda um reparo, e aquilo que a gente fala, né? Quando a gente, vamos dizer que a gente chega a um equipamento aqui que a gente não tenha condições físicas, vamos dizer assim, para fazer o reparo, né? Ou seja, eu não tenho mais como repará-lo porque não tem giga, porque não tem ferramental, mas a gente, tendo esse contato com a fábrica, a gente tem sim a possibilidade de mandar para o Japão, né? Então, lá no Japão existem 50 máquinas com comando M1, e daí a gente está falando de 1940, 1900, quase 50 ali, aonde, né, o pessoal faz ainda o reparo desses equipamentos, né? Então, eu costumo falar que nem tudo está perdido, né? A única coisa que muda é com relação ao tempo, né? Então, ainda assim é possível, nesses comandos bem mais antigos, né, que não existe um substituto, que não existe um upgrade, a gente utilizar esse serviço direto com o Japão. Tá? Exato. Bom, aqui a gente vai mostrar um pouquinho de alguns reparos, algumas manutenções preventiva, corretiva que a gente atua em nosso laboratório.
Inclusive, aqui dá para mostrar bem a questão até que o Thiago disse de óleo, de sujeira que impregna no equipamento. Então, muitas vezes o equipamento chega, esse cooler aqui, esse ventilador já estava até travando devido à sujeira. Então, assim, existem casos em que será feita a limpeza e casos que será substituído. Mas todo esse serviço de preventiva a gente consegue resolver no laboratório. Esse caso aqui era um vídeo, depois eu disponibilizo para vocês, é que aqui nessa plataforma eu não estou conseguindo, mas é um acionamento que veio para preventiva. E aqui dá para ver, né, como que ele chegou e como que a gente entrega ele depois de ser feito o nosso processo. Aqui eu tenho mais um exemplo de um acionamento. E daí só um comentário aí, Camila, desculpa te interromper aí. Naquela imagem que a gente colocou do cooler, tá, pessoal? A gente também acaba aqui encontrando, por vezes, coolers nacionais, tá? O cooler é um produto, assim, basicamente tudo que a gente utiliza na Mitsubishi, eu diria que 90% dos casos são importados do Japão, né? Então, o preço é um pouco mais caro porque tem as taxas de importação, tal, que a gente não consegue fugir disso como brasileiros, né? Mas é importante mencionar que, por vezes, a gente encontra aqui coolers que são de outros fabricantes nacionais, que ele não tem a mesma capacidade, vamos dizer assim, de ventilação, né? Então, acaba aqui fazendo o quê? Às vezes você fala, putz, mas é um ventilador, sei lá, da Mitsubishi custa, sei lá, 5 vezes menos ou 2 vezes menos que o ventilador da Mitsubishi, né? Mas você não vai ter a capacidade de refrigeração do fabricante. E acaba aqui aquecendo mais o seu equipamento e acaba aqui lá no final danificando o seu módulo IGBT, que é um dos grandes custos do equipamento, né? Então, é um exemplo aí que a gente coloca de talvez uma economia que não seja tão benéfica a médio e longo prazo, tá? Exato. Bom. Aqui também falando de acionamento, lembrando que uma manutenção preventiva que a gente faz tem toda a parte de limpeza e tem a parte de troca dos componentes que são já determinados para uma troca preventiva, que são os componentes que já estão com vida útil no fim, troca de bateria, de alguns outros itens, tá? Então, a preventiva, ela vai atuar tanto na limpeza quanto na troca de componentes que são determinados toda vez que faz uma preventiva, a gente trocar para garantir o funcionamento. Então, aqui olhando também, mostrando a parte estética, né, como que o equipamento chega para uma preventiva e como que sai. Deixa eu só pegar aqui a outra foto. Aqui nós temos um exemplo de placa. Essa placa, o que acontece? Ela chegou com alguns pontos aqui, né, de carbonização, mas não exatamente na placa, porque quando a placa está carbonizada totalmente, tem algum tipo de dano muito alto, a gente não consegue reparar. Aí é só uma substituição mesmo. Mas nesse caso, é um pouco externo. Então, o que a gente faz? A gente faz a limpeza e faz a troca de componentes que são necessários para poder manter o equipamento em boas condições. Então, nesse caso aqui também foi uma preventiva. Aqui também nós temos um exemplo de preventiva de equipamentos, de máquinas que a gente já tem os equipamentos completos, que é aquilo que a gente mencionou, né, Thiago? Às vezes, numa parada de fim de ano ou numa parada programada, o cliente manda todos os drives, todos os acionamentos da máquina para que a gente faça o serviço. Então, muitas vezes a gente recebe uma máquina inteira, com CNC, acionamento, motor, 100% dos equipamentos, para fazer a preventiva em todos. Então, a gente já consegue fazer preventiva em todos eles, e se encontrar algum tipo de necessidade de corretiva, né, de fazer alguma correção, a gente atua também. Mas a gente também tem esse processo de fazer uma preventiva em todos os equipamentos da máquina. Deixa eu ver o próximo, para mostrar umas fotinhos. Aqui a gente tem um exemplo de painel, e eu gostaria até de acrescentar a informação que, por exemplo, a gente trocou também a membrana, que é essa parte cinza, que estava cinza claro, e que agora está cinza escura ali do teclado, né? Então, assim, a gente consegue trocar diversas componentes e diversas peças originais. Então, nesse caso aqui... Desculpa, gente. Deixa eu só desligar. Então, nesse caso, a gente conseguiu... a gente fez o reparo, fez a parte de manutenção no painel e também substituindo algumas peças. Pode até ver que na foto o teclado estava até sem algumas teclas, né? Ele não estava...
em boas condições. Então, a gente já troca tudo, troca as teclas, troca a membrana e deixa o equipamento como novo para mandar de volta para o cliente já com todas as boas condições de funcionamento. Tá? Aqui eu tenho um exemplo da parte de automação. A graxa, quando ela está em suas boas condições, ela fica nessa cor amarelo claro. Nesse caso, era um robô que teve pouquíssimas manutenções ao longo dos anos. A graxa já estava preta e quase marrom. Ela já tinha perdido vários das suas especificações, né, de funcionamento e porque ela vai, com o tempo, com a temperatura, o uso, ela vai perdendo as suas condições e suas especificações, né, suas características. Então, a gente indica que seja feita a troca de forma preventiva nos equipamentos, mas esse equipamento mesmo ficou quase 10 anos, se eu não me engano, sem ter algumas manutenções mais específicas. Então, o que acontece? Quando a gente não faz a manutenção correta, o equipamento não fica com seu funcionamento bom, né? Ele não fica em pleno funcionamento. Ele começa a apresentar alarmes, começa a apresentar problemas, porque tem itens como graxa, bateria, que eles são consumíveis. Não tem como a gente ficar sem fazer essa troca dessas partes ali, né? Desses equipamentos, desses componentes, dessas substâncias. Então, a gente indica que seja feito periodicamente de acordo com a indicação da fábrica, tá? Importante salientar isso. Aqui nós temos um exemplo também de manutenção de um inversor. Isso aqui foi em loco. Aqui a condição, ele já estava semi-desmontado na primeira foto, mas aqui é mostrando a desmontagem para ser feita a limpeza e como que ele ficou depois de finalizado, limpo e montado. Então, também temos esse tipo de serviço, tá? Que a gente faz essa manutenção preventiva in loco, dependendo do equipamento e se necessário. E a gente entrega ele com as condições originais para funcionamento. Aqui um exemplo de manutenção corretiva. Como pode ver, com esse nível de carbonização, né, ele tinha bastante dano nesse equipamento. E nesse caso não entrou como preventiva, entrou como corretiva, devido aos danos, né? Não foi um equipamento que estava funcionando e veio para a Mitsubishi para que a gente fizesse um processo preventivo. Foi um equipamento que parou de funcionar e veio para que a gente corrigisse. Aqui nós temos um exemplo de troca de peças. Que seria o quê? Aquilo que eu e o Thiago já falamos aí ao longo da apresentação. Tem certos níveis de dano que ocorrem que a gente não consegue fazer o reparo, porque nesse caso alterou a estrutura da placa e não tinha mais como reestabelecer as trilhas. Então a gente teve que trocar por uma peça nova. E aí entra a questão de sermos fábrica, de sermos o fabricante, né? A gente tem a peça nova, original do projeto para substituir. Então, em alguns casos, a gente substitui a placa inteira ou alguma peça inteira devido a não ter condições de reparo. Então, a gente, nesse caso aqui mostrando, né, foi substituído por uma placa nova do estoque. E aqui um exemplo bem interessante, né, Thiago? Que é o que a gente falou de peças não originais. A gente quis trazer um exemplo para poder mostrar visualmente o que acontece. A bateria Mitsubishi, ela tem isolação. Então, essa imagem da direita, da direita embaixo, está circulada, mostra o isolamento da bateria. Ou seja, a bateria original, ela tem os polos isolados e o cabo, ele sai de dentro da isolação. Então, ela é fechadinha e ela tem toda uma capa que fica isolando a bateria. Nesse caso, dessa placa, foi utilizada uma bateria não original. E ela não tem essa proteção. Então, o que acontece? A bateria encostou em algum lugar na placa e causou um curto-circuito. E nesse caso específico, danificou tanto a placa e o processador que a gente teve que trocar para uma placa nova. Então, assim, salientando a importância de uma peça original, porque por conta de uma bateria, o cliente perdeu a placa inteira, porque não tinha nem mais condições de reparo. Então, é importantíssimo sempre manter essa originalidade de acordo com o projeto, porque você pode causar danos no seu equipamento que não tem mais como reparar, trocar por um novo. Então, o prejuízo financeiro, né, é bem grande nesses casos.
E daí até é importante mencionar, né, Camila, que é uma economia, assim, muito irrisória, né, porque a gente está falando de uma bateria que, sei lá, custa na casa de seus 150, 200 reais, contra uma bateria que vai custar 50, 30 reais, né, então a economia acaba sendo pouca, né, e é como a Camila comentou, né, a partir do momento que a pessoa colocou essa bateria de origem não original, né, e é até interessante, né, porque a gente fica muito surpreso aqui na Mitsubishi, que a gente pegou um produto com o outro e falou, caramba, olha, é tal semelhança, né? Mas é interessante porque ela gerou um curto, né? Um curto-circuito na carcaça, esse curto foi para a placa, ele não queimou só um componente, ele queimou processadores, né? Então, acaba aqui inviabilizando o reparo. E aí o custo lá nas alturas, porque a gente está falando de uma placa de CNC, modelo 7, né? Acaba então que dando um resultado assim bem ruim monetariamente falando para o cliente, sendo que, né, o causador é um valor bem irrisório aí ao preço final que ficou do reparo, né? Exato. Esse é um exemplo que a gente trouxe, um exemplo que a gente pode falar também, mas não tem sem as fotos, é até mesmo de capacitor, porque às vezes o pessoal fala, esse daqui o valor nominal dele é de 11 e o outro é 10, vamos trocar. E nessa de trocar 2, 3, 4 capacitores, você altera a capacitância da placa e perde a placa. É o mesmo quesito da bateria, você causou um curto que queimou 2 processadores e danificou toda a parte ali de entrada, né, de conexão da placa. Então, não tinha nem como consertar. Então, é um prejuízo bem grande, porque é uma placa, que é o que o Thiago falou, não é um valor baixinho, é uma placa de processamento, então é uma placa mais carinha, e acabou perdendo por conta de uma bateria. Então, a gente indica realmente que façam perguntas, verifiquem com a gente tem contato, veja sobre quais produtos atendem, quais equipamentos, quais componentes, vejam a disponibilidade da peça para comprar direto com a gente, para evitar esse tipo de prejuízo. Porque depois que essa placa queimou, o prejuízo vai ser bem contabilizado, né? E ninguém vai ficar feliz lá na fábrica, na direção e na empresa com esse prejuízo por conta de uma bateria. Então, a gente foca, né? Estamos batendo nessa tecla para que possam visualizar também o que acontece quando a gente usa um equipamento não original. Não é só questão de falar da originalidade, a gente também mostra para vocês verem fisicamente, né, o que acontece. Bom, e aqui a gente tem um pouquinho só aqui, inclusive nessa foto da esquerda de baixo é o nosso MDSD Tester, tá? Que é aquele da foto lá antes. E que a gente também atua com treinamentos, que seria o quê? A gente aplica treinamentos de manutenção para que você possa ter um conhecimento sobre os alarmes, sobre nossos equipamentos, sobre o que fazer quando acontecer alguma coisa na sua empresa, sobre a parte de alguns tipos de backup, algumas informações. E a gente tem esses treinamentos presenciais na Mitsubishi, que são para manutenção. Os treinamentos eles são específicos, por exemplo, linha M7, linha M6, linha M5. São todos treinamentos mais específicos para cada tipo de equipamento, de acordo com a demanda. E a gente também ajuda nessa questão de identificar uma falha, identificar o que aconteceu, verificar qual que é o primeiro socorro ali do equipamento, né, o que fazer. E outra, também ajudar na questão de como que eu vou explicar o que aconteceu com o meu equipamento para o fabricante. Porque muitas vezes a gente recebe informações muito em aberto. Por exemplo, não liga, mas o que não liga, como que não liga, o que aconteceu, se só não liga de não acender a luz, se só não liga a tela, se liga a tela, mas não liga o acionamento, enfim, informações mais detalhadas que com treinamento e com as informações que vocês conseguem adquirir de conhecimento, vocês conseguem passar de forma mais detalhada para o fabricante também, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Tem alguma coisa a acrescentar, Thiago? Sim. Bom, esse treinamento que a Camila acabou de mencionar, né, é um treinamento de manutenção mesmo do equipamento, tá? O treinamento a gente pode fazer aqui na Mitsubishi ou no próprio cliente. Às vezes, por disponibilidade também, a gente vai até o cliente dar esses treinamentos, tá? São treinamentos de manutenção, né? E esse treinamento de manutenção ele pode ser dividido, né? Geralmente a gente tem o básico, intermediário e avançado, treinamentos de preventiva também, né? Até linkando também a questão de algumas perguntas aí
A gente também disponibiliza a questão das informações de vida útil conforme o padrão, né? Então, é claro que os nossos manuais, vamos dizer assim, a gente tem a informação útil de cada componente, mas é claro que vai variar um pouco com relação a horas, né? Então, tem sua horas de utilização, temperaturas aplicadas, energia, se existe variação ou não de energia, né? Qualidade da energia. Então, toda essa informação, a gente também, não só em treinamento, mas também a gente pode compartilhar aí com cada cliente. É só nos contatar pelas nossas redes de contatos aí que a gente vai ter o maior prazer de estar falando com vocês sobre isso, tá? Nesse mesmo contexto, eu também gostaria de pedir para vocês para estar avaliando o nosso treinamento. A gente também vai mandar um link para que vocês façam posteriormente essa avaliação aí do nosso bate-papo de hoje, né? E eu gostaria também agora de abrir também para vocês a questão de perguntas e respostas, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí, a gente fica totalmente disponível aqui para responder. Eu vou estar aproveitando já a pergunta aqui do Carlos Franco, né? Que ele fala se existe alguma métrica ou padrão para dimensionar o reparo por utilização, vida útil. Sim, existe. É claro que é aquilo que eu comentei, né, Carlos? Primeiro a gente precisa saber qual é o equipamento, né? Então, basicamente, qual é o modelo do equipamento, qual que é a máquina que ele é aplicado, né? E, de certa forma, também a gente fazer uma análise de ambiente, né? Então, verificar também o ambiente que ele é aplicado, quais são as condições atuais dele, se existe alguma preventiva, se a preventiva é superficial ou não. A gente tem um trabalho também que a gente faz aqui na Mitsubishi, que a gente está desenvolvendo e está funcionando muito bem, que é a análise in loco, né? Até a Camila comentou um pouco superficialmente sobre isso. O que é? Pensem assim, ó, às vezes o cliente ele não tem a informação da vida útil atual do equipamento, né? Então a gente chama até isso de scanner, né? Então a gente manda um técnico e o técnico ele leva alguns equipamentos e ele vai fazer um trabalho de análise na máquina, né? Então ele vai verificar qual é a condição atual da máquina, qual é a condição atual da energia, da isolação dos cabos, do nível de contaminação que existe, né? Se existe ou não resíduos industriais impregnados nos equipamentos, e com isso ele gera um relatório, né? E até é interessante falar que a gente também analisa questões mecânicas, né? A gente não faz um reparo mecânico, porque a gente é da parte eletrônica, mas a gente também menciona, olha, sei lá, ó, esse mancal aqui tá com alto batimento, isso vai, de certa forma, transmitir esse batimento para o eixo do motor, que, por sua vez, também vai forçar o rolamento e vai estragar o rolamento do motor, por exemplo, né? Então, a gente também tem esse trabalho aí que a gente faz. E caso vocês tenham interesse, por favor, a gente está aberto aí a organizar isso, né? Então, Carlos, depois entre em contato com a gente vai deixar os nossos contatos aí para a gente falar um pouco mais detalhado, né, nesse tipo de equipamento aí que você menciona, tá? De quanto em quanto tempo aqui do Douglas, né, eu preciso realizar manutenção preventiva? Olha, Douglas, a gente, assim, varia de novo, né? Varia bastante do tempo que a sua máquina tem, né? Então, vamos dizer, tem uma máquina de 10 anos de vida útil e nunca fiz a preventiva. Beleza, então o primeiro ponto, a gente precisa trazer ela para a realidade, ou seja, né? Então traz ela, faz toda essa preventiva e daí a gente começa a contar esse tempo, tá? O tempo de vida útil do IGBT, a gente fala que é 100 mil horas, tá? Então varia muito, né? Essas 100 mil horas é o quê? 100 mil horas trabalhadas, né? Mas ela vai variar com relação à temperatura, vai variar com relação à qualidade da energia, isolação dos cabos, né? Então, assim, em linhas gerais, quando a gente tem uma máquina que o cliente faz preventiva nela anualmente, a gente já meio que responde a tua pergunta, porque anualmente, né? Então, a gente tem alguns clientes aqui que a gente trabalha anual, né? Então, toda parada de final de ano, a gente acaba aqui fazendo a preventiva desses equipamentos. Mas é claro, estando ciente que a parte de aterramento, a parte de energia tá boa, a parte de cablagem tá boa, né? Então, é por isso que é importante. Mas assim, você pode ter na cabeça que anualmente é importante, pelo menos programar a questão aí da preventiva dos acionamentos. Uma vez estabelecido isso, você pode, né, dependendo do ciclo de trabalho que tem na empresa, pode até esticar, né? Pode até ir para 2 anos, se você trabalha, sei lá, 10 horas dia, né? Agora, se trabalha 24 horas, aí a gente fala anual, né? Então, vai variar um pouco aí com relação ao ciclo de trabalho do equipamento. Mas, de novo, a gente está aberto aí para a gente conversar e ir no detalhe aí para te ajudar nessa questão,
tá? É possível visitar o laboratório, né, do José Alves? Claro, José, é possível sim, tá? Entre em contato com a gente vai ter o maior prazer aí de estar apresentando para você o nosso laboratório, tá? A gente faz o agendamento do dia, né? E aí você vem aí nos visitar, vai ser um prazer falar com você presencialmente, tá? Com relação a valores de curso, né, para fazer a manutenção do Alessandro Moura, Alessandro, a gente tem já valores padrões, vamos dizer assim, para curso, tá? Só que eles também são dimensionados para a quantidade da equipe, né? Então, é uma equipe de 6 pessoas, é uma equipe de 12, né? Eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer de final de semana, eu quero fazer na minha empresa, eu quero ir na Mitsubishi fazer. A gente gosta primeiro, assim, de ter esses detalhes, né? E, claro, de novo aí, eu me coloco totalmente aberto aí para a gente conversar e ver os detalhes que você necessita, qual é a versão de CNC que você precisa, né? Se é M3, M4, M3, M5, M7, M8, né? A gente pode também estar programando isso para você. Com relação à pergunta do João Silva, né? Quais são os benefícios que poderiam ser sinterizados para manter o reparo em fabricante? Bom, a gente falou de alguns benefícios aqui, né? Mas eu diria para vocês, assim, honestamente falando, né? Eu estou nesse mercado aí de máquina-ferramenta desde que eu comecei a trabalhar, né? Desde os meus 17 anos de idade, né? Então, eu já tive aí, de certa forma, um pouco de experiências, né? Às vezes, aquele famoso ditado que a gente fala que o barato sai caro, né? Eu diria para vocês que a gente pode utilizar bastante essa frase, né? Porque um dos benefícios que a gente pode colocar, primeiramente, né, é a questão de manter a originalidade do equipamento, né? Quer queira ou quer não, a gente está falando de equipamentos que têm um valor alto, né? É um valor alto para um equipamento, né? A gente não está falando ali de casas de, sei lá, de 5 mil reais para baixo, né? Geralmente a gente trabalha disso para cima, né? Então são equipamentos que têm um valor agregado alto, né? Então, assim, e vocês viram aí na nossa apresentação que às vezes uma bateria, né? Uma coisa simples acaba que danificando e passando da casa dos 2 dígitos aí antes da vírgula, né? Então é importante a gente sempre manter, né, esse trabalho junto ao fabricante. Eu sei que, né, como brasileiro, né, às vezes a gente pensa assim, putz, mas o fabricante é caro, né? Mas eu gostaria de colocar uma coisa para vocês aqui, que a Mitsubishi não cobra para orçamento, tá? Então, e também não existe nenhum assim compromisso, né? A gente sempre fala que manda para analisar no nosso laboratório, a gente vai fazer o orçamento sem qualquer compromisso e daí o cliente vai decidir, né, se ele segue com o reparo ou não. A gente costuma não reparar, né? A gente dá o orçamento sem nenhum compromisso. É claro que a gente tem a premissa de não informar antes, né? A não ser que a gente tenha certeza, né? Obter dados precisos aí, como a Camila colocou, né? Mas a gente dá o orçamento sem nenhum custo, né? Então, acho que isso acaba aqui, de certa forma, dando um conforto para o cliente, ele saber onde ele está pisando, né? Então a gente gosta de trabalhar assim, né, nesse sentido, e acho que um dos benefícios maior é isso, né? É ter o compromisso aí do fabricante, né? Além da garantia, né? Ter o nosso compromisso de colocar a máquina em funcionamento. Isso acaba que transmitindo para toda a equipe, né? A gente não vai medir esforços e nem custos, vamos dizer assim, para a gente colocar e para a gente honrar o nosso compromisso de reparo aí direto com o fabricante. Exato. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Como que faz para reparar com a gente, né? Direto com a Mitsubishi. A Mitsubishi, se você já tem cadastro de cliente, você só precisa mandar o equipamento com uma nota de reparo e preencher algumas informações no link falando qual que é o problema do seu acionamento. Por exemplo, tá dando alarme 52 e algum detalhezinho e encaminhar com uma nota de remessa para reparo. Caso você não seja cliente ainda, é necessário primeiro fazer o cadastro com o comercial. Você deve entrar em contato com a gente faz o cadastro do CNPJ, faz toda a parte cadastral ali, burocrática do processo, e após o cadastro é só enviar também para a gente com a nota de remessa de reparo para o laboratório. Assim como o Thiago disse, o orçamento, a gente não cobra para dar o orçamento, tá? Aí após a aprovação é feito tanto a parte de faturamento, aí entre os detalhes mais comerciais. Mas para enviar é bem simples
E caso você não tenha o cadastro, já solicita para a gente, já passa os seus dados cadastrais da sua empresa, que a gente sequencia o cadastro para vocês terem esse acesso direto. Lembrando que após o cadastro, vocês também vão ficar habilitados para comprar peças da Mitsubishi, né? Comprar uma peça original, um acionamento, alguma coisa que você precise. Então, são esses 2 passos, enviar com nota de reparo e verificar se o cadastro está ok e ativo, tá bom? E aí, para encerrar aqui, a gente tem uma pergunta do Luiz Almeida, né? Com quantas mil horas os equipamentos da Mitsubishi precisam de manutenção? Bom, Luiz, a gente tem lá algumas métricas, né? Alguns componentes com 5 mil horas, outros com 10 mil horas, outros com 100 mil horas, né? Então, assim, eu gostaria de depois receber um contato de você, né? A gente já deixou o nosso suporte, o contato com o CNC, para a gente entender qual é o equipamento que você está falando. Ah, é um driver, beleza. Então, o driver tem lá os seus itens de 100 mil horas, que seria GBT, alguns itens de 10 mil horas, outros de 20 mil, 50, né? Então, a gente faz a classificação conforme a categoria do componente. E, claro, de novo, né? Com relação à temperatura, quantas horas ele trabalha, é 24 horas, né? Então, ele está muito impregnado, né? Tem muita sujeira, então ele já tem uma ventilação deficiente, então acaba que diluindo um pouco essa curva, tá? Mas a gente tem a tabela, a gente pode mandar não só para você, mas para todos aqui, a tabela padrão de horas. E aí vocês conseguem, daquela tabela padrão, fazer aí um dimensionamento de preventiva nas vossas empresas, tá? Então, novamente aí, eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês. Coloca aí os nossos contatos aí na tela, né? Temos o contato do suporte CNC também. Então, a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário, tá? Bom, agradecer também a presença de todos. O nosso contato está aqui. Esse contato do suporte.cnc, vocês podem mandar para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de suporte, de atendimento, ou informação também que vocês queiram, informação sobre esse webinar, sobre outros temas, sobre reparo. Inclusive, para solicitar cadastro, a gente encaminha para o comercial também, já coloca vocês em contato direto. Então, aqui vocês têm nossos contatos. E agradecer a presença de todo mundo. E caso fique alguma dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, que não deu tempo, podem mandar para a gente também, que a gente está à disposição aí para atender vocês. Camila, só para terminar, chegou mais uma perguntinha aí do Gustavo Ferreira, né? Gustavo, o CNC Mitsubishi, ele trabalha com analógico no spindle, tá? A gente não trabalha analógico com a parte de servo. Então, vamos dizer assim, se eu tenho um CNC Mitsubishi e eu tenho vamos dizer, um spindle, né, com motor Fanuc, eu consigo sim fazer essa integração. No contrário, se eu tenho um CNC Fanuc e quero colocar drivers Mitsubishi para controlar servo, torre, contraponto, aí eu tenho na divisão de automação, trabalhar com trem de pulso, trabalhar com drives de automação, aí sim dá para a gente fazer essa integração, tá? É que na divisão de CNC, o nosso CNC e drivers são comunicação ótica, então eu não consigo fazer a integração com analógico, somente spindle analógico, tá bom? Então espero ter respondido aí, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.